Declaro promulgada a primeira Constituição do Estado do Tocantins e instalado o seu Estado de Direito. A criação do Estado do Tocantins nos remete ao personagem político José Wilson Siqueira Campos. Essa figura icônica foi um dos fundadores e idealizadores do Estado do Tocantins. O que nem todos sabem é que essa história não começou no final dos anos de 1980. Desde a década de 1950, já se ouve falar na luta pela emancipação. Eu cheguei aqui no dia 1º de novembro de 1943, dá uns 70 e pouco. Eu carrego uma diferenciação jurídica, segundo no meu nome, que eu fiz questão de colocar para diferenciar o meu avô de mim, porque o meu avô foi uma sumidade política, empresarial, e eu perto dele não sou um terço do que ele foi. Trajano Coelho Neto é um personagem extremamente importante para a história de emancipação política de municípios do norte goiano, mas também foi um grande entusiasta da criação do Tocantins lá na década de 50, né? O Trajano foi um dos homens mais inteligentes do norte de Goiás. Ele tinha uma visão de um futuro muito brilhante para o norte, entendeu? Eu acredito, entendeu, que a criação do Tocantins, a emancipação do Tocantins, começou na história do Trajano, entendeu? Porque ele no jornal que ele publicava, sempre ele falava que tinha que haver uma divisão no Estado. Ele começou estas bandeiras emancipacionistas em 1951. Ele cria um jornal chamado Ecos do Tocantins. O nome vem naturalmente do Rio, né? E Ecos é o que daqui emanava para Goiás e para o mundo. O referencial Tocantins é o referencial do Rio. Já diz muito ecoar o nome Tocantins, que advém do nosso rio, que banha, né, o nosso estado inteiro, que hoje é o estado do Tocantins. A importância dele talvez seja alguém que empreendeu uma história de desenvolvimento, articulando nas esferas superiores todo o desenvolvimento de Pium, culminando no que no futuro seria o estado do Tocantins. Trajano Coelho Neto foi essa figura ímpar na história de criação do Tocantins e de municípios que contribuíram, né, com essa bandeira emancipacionista, com a bandeira política de levantes, né, em prol da criação do Tocantins e da emancipação, da divisão de Goiás. O norte tinha que se tornar Tocantins, porque era esquecido pelo sul, por Goiás, na época, entendeu? E ele foi um dos grandes defensores da emancipação de Cristalândia e Pium. O jornalista que fundou esse jornal era um sujeito muito inteligente e muito simpático, gente boa, uma criatura que sabia o seu nariz muito bom. Ele tinha um pseudônimo, né? Porque ele era dono e proprietário de um jornal, que era o jornal Ecos do Tocantins. Há que se notar que era costume também os escritores usarem pseudônimos, né? Mas eu não acredito, hora nenhuma, que ele tentou ocultar a sua identidade em razão daquilo que publicava. Ele tinha, para não parecer que ele misturava as coisas como proprietário, como dono, ele tinha uma coluna que ele intitulava Da Silva e Silva, que era o pseudônimo dele. Trajano era sabido, tinha jornal aqui, Ecos do Tocantins.
Ele contava a história todinha do futuro do norte do Goiás se houvesse uma divisão. Ele era, eu acho que a inteligência dele era tão grande que estava acima do nosso ambiente, entendeu? Porque o povo daqui quase tudo era como se diz, era o nordestino, o maranhense, entendeu? Que vieram na aventura do garimpo. Ele não saiu do Maranhão para vir morar num local onde o desenvolvimento não existia. Isso aqui foi, na realidade, algo visionário dele. Ele queria vir para ajudar a desenvolver. Então ele se estabeleceu como comerciante, foi um comerciante abastado, tinha seus aviões, que eram 2, e esses aviões difundiam também a ideia por esse estado afora, por esse Goiás afora, e também a questão do pagamento do jornal era simbólico, porque ele bancava tudo isso em todo o tempo de circulação. Ele fundou esse jornal e ele mexeu com esse jornal, foi ele só. E ele deu conta disso tudo. Ele era daqui, Porto Nacional, esse tempo não tinha Palmas, né? Era Porto Nacional, daí para Miracema, para aqui. Esse jornal foi, aliás, até Belém, pela Cruzeiro, e meu avô se encarregava que ele chegasse ao São Paulo, Rio de Janeiro, porque eram lugares que ele sempre frequentava. Precisava haver uma divisão do estado de Goiás. O Tocantins tinha que ser independente, porque Goiás não ligava. Os governos goianos não ligavam para o norte do estado. Dizia do descaso que a região norte de Goiás vivia, do empobrecimento, do desgoverno que existia aqui já naquela época, né? Naquele tempo o norte aqui era esquecido, não tinha nada. Já na década de 60, em 1961, ele se torna político, né? Prefeito da cidade de Pium. Anteriormente ele lançou candidaturas a deputado e ele não teve êxito, né? Ele não ganhou para deputado em Goiás, mas já na década de 60, mais precisamente em 1961, 60 para 61, ele é eleito prefeito da cidade de Pium, né, que é uma cidade extremamente importante quando a gente vai analisar o cenário político das pessoas que militaram em prol da criação do Tocantins. Ele foi um grande líder aqui dessa região, de Porto Nacional para cá. O jornal, ele não era um jornal exclusivo para somente difundir as ideias separatistas. Era um jornal de cunho social que atendeu a sociedade em seus reclames. Ele tinha uma oficina tipográfica, onde o jornal era rodado, mas o jornal era todo escrito e todo montado, quando eu digo dobrado, encadernado dentro de casa, pela estrutura familiar que ele tinha, esposa, filhos. Mas que fundamentalmente ele divulgou a questão separatista, alocando inclusive influências importantes para tanto. O jornal inicia em julho de 1951. O jornal é um jornal, a priori, ele começa semanal, né? E ele é um jornal numa estrutura da década de 50. Ele era todo montado, né, naqueles tipógrafos, ele era rodado, ele era todo montado. Então, assim, ele começa numa estrutura familiar para depois se tornar uma empresa. Ideias avançadas para a época que viveu, que poderia, e aliás, pôde, né, trazer a ele adversários políticos poderosos. E o Trajano é essa figura, esse personagem jornalista, político, que aglutina pessoas por trás de uma ideia, que é a criação do estado do Tocantins. E que, infelizmente, ele não conseguiu assistir porque ele é assassinado. Até hoje o povo diz, como é que faz uma coisa dessa? Matar aquele homem, gente, porque... E foi gente, dizem que foi lá mesmo no Pium. 2 sujeitos de lá
sem dúvida, ninguém sabe se tinha alguma coisa contra eles, que mataram eles. O jornal existe num período de 10 anos. Isso é magnífico para a história. Quando você vai estudar história e a complexidade de se montar uma oficina tipográfica numa cidade, num lugar que nem era cidade, isso é majestoso. Isso é impressionante se a gente pensar nas dificuldades, né, infraestruturais daquela época. A importância do meu avô foi cimentar uma base que tornasse possível a emancipação do Tocantins. Eu acredito que o Siqueira viu a história desse jornal, entendeu? E baseado nesse jornal, ele iniciou a luta pela criação do Estado do Tocantins. Eu acho que esse jornal serviu até de exemplo para o Siqueira Campos. No meu modo de pensar, né?